A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Oséias. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos estudando ainda as experiências de Oséias e nós já falamos da sua família, nós já falamos também da separação trágica, ou seja, o primeiro discurso de julgamento. E estamos aqui na parte referente à restauração bondosa. O quinto ato desta parte faz referência à prostituição de Gomer e a uma reconciliação. Então o Senhor vai trazer agora algumas condições, algumas restrições para voltar à comunhão. Então a prostituição de Gomer, ela fala aqui, existe uma passagem que fala sobre o meu amigo. Este amigo pode significar uma série de coisas, pode significar uma pessoa que era muito próxima, inclusive do profeta, pode significar um amigo, uma pessoa conhecida da própria Gomer. Então a gente não tem ideia, não dá para saber pelos termos da Bíblia, pela passagem da Bíblia, a quem se referia esse amigo. Mas um amigo é uma pessoa conhecida. Se não é uma pessoa conhecida de casa, uma pessoa bastante próxima de casa, pelo menos é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que não passava de um completo estranho. E aí Deus manda que Oséias ame Gomer. Veja que na primeira passagem, Deus diz para ele tomar uma mulher. Agora ele diz para amar Gomer. Isto significa que Deus está dando uma lição para Oséias, que vai transmitir esta lição para nós. Em que sentido? No sentido de que, se Gomer é a nação de Israel, e se ele representa o amor de Deus, então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que o amor de Deus está sendo representado agora, ele é uma ação que Oséias tem que fazer para demonstrar como Deus ama o seu povo. Este amor de Deus é um amor que não importam as circunstâncias, não importa que haja idolatria, não importa que haja rebeldia, não importa, Deus continua amando. Entretanto, veja lá, este amor que ele ainda continua não significa que Deus não vá promover um julgamento. Não esqueça disso, amado. Ah, Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser, que não vai dar nada. Vai dar sim. Vai dar porque o amor de Deus, ele existe. Ele existe. E o julgamento de Deus, ele vem exatamente porque o amor existe. Ele contrasta agora o amor das pessoas com o amor profundo dele. Então, o que as pessoas amavam? A palavra diz, né? Enquanto Deus ama o povo, o que o povo se importa? Com o que o povo se interessa? O que ama o povo? O povo ama bolo de passas. Então veja, olha a trivialidade, olha a superficialidade desse amor. Esse amor é superficial, é um amor muito pequeno em comparação com o amor de Deus. Que o amor de Deus, ele inclusive, ele vai perdoar e restaurar. Lembre-se, este perdão e esta restauração só vai acontecer depois do julgamento. Então, o julgamento vai ser colocado, a ação vai ser posta em julgamento, a ação do povo, a ação de idolatria vai ser posta em julgamento, e aí Deus vai, com o arrependimento, perdoar e restaurar o povo. Isto é amor. É um amor que perdoa, é um amor que restaura, é um amor de compromisso.
porque Deus sempre foi um Deus de compromisso, um Deus de ação, um Deus que está fiel ao seu povo, um Deus que está sempre ao lado do seu povo. E é um Deus que faz. Então, quando ele vê que as coisas estão saindo do controle, ele chama atenção, ele manda seus profetas, ele manda as pessoas que falam em nome dele, né? Então, ele faz, ele move os reinos, ele move as coisas para que o povo dele receba o que há de melhor em razão do seu amor. É um amor forte, é um amor terno, é um amor com cuidado, é um amor zeloso, é um amor que tem coragem, é um amor que tem integridade. Então é este amor que Deus está manifestando, é este amor que Deus diz: Oséias, é assim que eu quero que você ame a sua esposa, porque é assim que eu amo Israel. E é assim que eu quero ser amado. Eu quero ser amado com compromisso, com ação. Eu quero ser amado com um amor forte, com um amor terno, com um amor de coragem, com um amor de integridade. Então, reflete aqui que haveria reconciliação? Sim, mas haveria restrição para isso. O amor que suporta tudo, ele suporta inclusive a traição? Sim. Porque Deus suportou a traição e Deus se colocou acessível de novo. É por isso que nós temos que nos arrepender, pedir perdão. E é por isso que Deus estende uma mão de perdão, uma mão de restauração mesmo. Então, a história conta que Oséias foi atrás da sua esposa, que ela já estava largada na vida. Ela já estava prostituta na vida. E aí, Oséias vai lá, como Deus fez com o seu povo, e resgatou Gomer do pecado. Resgatou Gomer da idolatria. Como Oséias resgatou? Ele pagou 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Se a gente for observar isso, qual o preço disso tudo, dá mais ou menos 30 ciclos que ele pagou por Gomer. 30 ciclos vai dar 330 gramas de prata. Olha que coisa interessante. 30 ciclos de prata era o que uma mulher deveria pagar quando ela descumprisse um voto com o Senhor. Era 30 ciclos de prata, por descumprir um voto. 30 ciclos de prata era o valor que se cobrava por uma escrava, por uma prostituta cultual. Então Gomer foi comprada como uma escrava, foi comprada como uma prostituta cultual. Por quê? Porque ela era escrava do pecado. Porque ela era uma prostituta cultual. E os 30 ciclos por conta do voto é porque ela tinha feito um voto para com Oséias e não cumpriu esse voto, ela quebrou esse voto. Então, veja aqui, a lei estava sendo aplicada no sentido de cobrar uma multa, só que foi Oséias que pagou por Gomer, né? Então, a lei foi cumprida. De um jeito ou de outro, a lei foi cumprida. Mostrando aqui que Deus estava disposto a pagar um preço pela minha e pela sua vida. Só que este preço que Deus pagou não foi em ciclos de prata. Foi a vida do seu único filho na cruz do Calvário. Nós também fomos comprados, como nós estávamos escravos do pecado, como nós estávamos adulterando, então nós também fomos comprados por conta do pecado, por conta do sangue de Jesus na cruz. Nós fomos restaurados à comunhão com Deus. Deus coloca ainda alguns termos de reconciliação. Esses termos de reconciliação
eles são para Gomer, mas vão significar também aquilo que acontecerá com a nação. Então, são diretrizes disciplinares. A disciplina agora estava sendo aplicada para Gomer, porque ela errou, ela pecou. Então, ela tinha que ser disciplinada. Uma vez disciplinada, uma vez julgado o seu pecado, ela iria ser perdoada e iria voltar, iria ser restaurada ao seu antigo relacionamento, um relacionamento lícito, um relacionamento perfeito com o seu esposo Oséias. A mesma coisa com o povo. O povo passaria por um período de disciplina. Então, primeiro, ela não podia sair mais, ela tinha que ficar em casa com Oséias. Ela não podia mais ir atrás dos seus amantes, dos seus amigos. Ela tinha que abster-se da prostituição, ela tinha que parar com a prostituição. Seja essa prostituição mesmo, ou seja essa prostituição a idolatria, que aqui a gente não sabe, mas que significa uma coisa ou outra, dependendo do jeito que nós vamos ver, se é Gomer ou se é o reino de Israel. E ela deveria ficar em abstinência sexual temporária, inclusive em relação a Oséias. Ou seja, mais nada, por um tempo, exatamente para que ela pudesse passar por esta purificação. Então, estas diretrizes disciplinares, elas eram temporárias, porque elas diziam respeito a um período de disciplina, um período de julgamento, um período em que ela estaria sendo não só julgada, mas também cumprindo a punição, a pena, a disciplina por ter errado. E este período, ele vai representar, ele vai significar uma purificação. Quando ele fala de abstinência sexual de Gomer, há aqui uma correspondência com a nação de Israel. Então ele corresponde também a uma privação em relação a Israel. Israel seria privado de rei, ou seja, o rei ia para o cativeiro, ele ficaria sem rei. Ele iria ficar sem os seus príncipes, privado dos príncipes, porque todos os príncipes foram para o cativeiro. Ele iria ficar privado do sacrifício, porque lá no Êxodo, lá no cativeiro, ele não teria mais como fazer sacrifício, não tem mais os santuários para fazer sacrifício. Ele ficaria sem a coluna, sem a estola sacerdotal e também sem os ídolos. Ou seja, isso tudo ia ser tirado. Quando se fala que não vai mais ter rei, príncipe, sacrifício, coluna, estola, e isto tudo significa o quê? Que a autoridade, o cargo político, o cargo militar, aqui em relação aos príncipes, toda a autoridade religiosa, toda a dependência que esse povo tinha ia ser retirada. Então ele vai ficar sem autoridade, ele vai ficar sem governo, ele vai ficar sem autoridade política, ele vai ficar sem poder militar, ele vai ficar sem o desenvolvimento religioso. Ou seja, em outras palavras, este povo está indo para o exílio. Então, com base em tudo isso, pode-se voltar à lealdade da aliança. Quando se volta à aliança? Quando se volta à lealdade da aliança? Depois do arrependimento. Então, havendo arrependimento, havendo confiança, havendo obediência, o povo, ou seja, Gomer, poderia voltar à lealdade, voltar à aliança. O povo deveria tornar, ou seja, como Gomer deveria tornar, voltar para o seu esposo Oséias, o povo deveria tornar, voltar para Deus. E a passagem aqui fala de Davi, de um reino davídico. Ora, o reino de Davi vai nos lembrar de algumas coisas. Ele vai nos lembrar de um tempo em que os dois reinos eram um, porque Saul, Davi e Salomão reinaram sobre
o reino inteiro, que agora estava dividido em Judá e Israel. Então haveria um tempo em que, ao voltar, os dois reinos seriam reunificados. Haveria então uma estabilidade dinástica. Por quê? Porque um rei sucederia a outro sem estas matanças todas que aconteceram no tempo de Oséias, porque um matava o outro para se tornar rei, e aí por um pouquinho de tempo ele acabava morrendo, né, porque o que lhe matou assumia o trono. Eles deveriam rejeitar alianças externas, por quê? Porque no tempo de Davi não existiam essas alianças externas. O que havia era a proteção de Deus. Havia uma aliança com Deus e uma proteção de Deus. Então, não se falava em fazer acordos com a Síria, com o Egito, com outros reinos. Não se falava. Por quê? Porque Deus era suficientemente poderoso para guardar o seu povo, porque o povo estava guardando a aliança. Uma vez que se guarda a aliança, o povo não fica em guerra, não é subjugado por outro povo, não é atacado por outro povo. Esses dias de reconciliação, são dias que vêm depois dos dias de disciplina. Então haverão dias de disciplina, haverá dia de reconciliação. Então, o perdão, a reconciliação de um Deus perdoador e reconciliador, com o amor que ele tem, porque ele podia simplesmente dizer o seguinte: você me traiu, não quero mais. Né? Então fica lá com os teus ídolos e pronto. Não, não foi assim. Deus proveu uma saída de arrependimento com uma disciplina necessária, purificadora, e o retorno a esta comunhão com Deus. Então nós temos uma sequência bastante clara aqui. Existe a sequência de julgamento, arrependimento, disciplina e reconciliação e reposição de tudo que se perdeu durante a idolatria. Amém, amados? Bons estudos.